Hoje, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, para fechar a série, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o economista e contador João Adolfo Stadler, está com a gente. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio, João. Voltamos aí mais uma vez. Pois é, então a gente vai falar hoje sobre educação financeira. Eu queria saber o seguinte, qual é o beabá da educação financeira? Por onde começa? Acho que o ponto de partida é a pessoa começar a registrar. Ela tem que anotar. Caderno e caneta, pelo menos. A verdade é o seguinte, a questão do descontrole e alguns problemas que são gerados em função disso aí, vem de você não estar mensurando, não ter esse acompanhamento. Então, eu me coloco sempre como exemplo, quando eu tinha meus 20 anos de idade, até um pouco menos ali, eu saí da casa dos meus pais com 19 anos. Eu estava fazendo faculdade e queria ter uma independência, liberdade. E meu maior medo era de não conseguir dar conta de fazer o pagamento no rachid da República que eu dividia com meus amigos ali de curso. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, uma planilha de Excel, aquela primeira que eu montei na vida. Nunca tinha usado o programa, mas eu sempre acompanhava meu pai, utilizava isso no trabalho, e fiz assim, eu vou começar a anotar tudo que entra e tudo que sai. Vou lançando dia a dia. E eu também pensei, eu acho que eu vou classificar para conseguir entender para onde que está indo. Então a primeira prioridade era as contas da República. Coloquei esse termo, República. Depois eu tinha uma moto. Então, coloquei as despesas da moto. Alimentação, aí o quarto item eu coloquei festa. Então, assim, não é mais prioridade, não era por enquanto. Lá naquele tempo, eu acho que era mais importante que hoje, né? Só que daí coloquei para classificar e, por fim, eu falei, já tem tanta conta aqui para eu utilizar, eu vou criar uma última aqui, outros. E para mim aquilo era suficiente, né? Hoje em dia, se vê o controle que eu uso, é muito melhor elaborado. Aí eu fui fazendo isso daí, justamente para conseguir perceber se eu ia ter condições, né, de ter as despesas que antes não acontecia, eu morando na casa dos meus pais. E eu vi que ia ficar muito apertado, praticamente o que eu ganhava lá no salário na Cocamar era o que eu gastava. E daí eu fui atrás de diversificar. Na verdade, eu tocava guitarra na época numa banda e a gente fazia uns extras, aí eu também me coloquei à disposição para dar aula de violão e guitarra. Fiz uns cartazes assim, espalhei pela UEM, consegui uns 4 alunos. E um amigo meu também me convidou, se eu não queria fazer uns bicos de garçom. Aí renda extra, né? Então eu fiz uma renda extra como garçom, como professor de violão e guitarra, e também fazendo esses shows que a gente no MPB, na Kalahari, essas boates. Mas você não aumentou as despesas depois, quando a renda também aumentou? Você tomou esse cuidado? O meu objetivo ali era de conseguir poupar. Eu abri uma conta no Banco do Brasil e tinha ali, aplique aqui, fundo de investimento. Eu, clicando de curioso, vi o que era aquilo. Aí você podia tanto aplicar renda fixa, tinha fundo da Petrobras, fundo do Banco do Brasil, fundo das telecomunicações. Aí eu falei, cara, eu queria comprar isso aí de fundo de Petrobras, né? O que é um fundo? A fundo é uma junção de papéis, de ações, né? Você compra uma cota, então beleza. Só que daí a aplicação mínima era R$200. E eu peguei e falei assim, caraca, eu tô conseguindo economizar R$50 por mês. Pois eu fiquei aguardando dar o 4º mês, juntei ali e fiz a primeira aplicação. Quando passou um mês e eu olhei quanto que estava o extrato, eu tinha R$202. Então foi o primeiro R$2 que eu ganhei em função de um dinheiro, do capital, e não do meu trabalho. Então, aquilo ali me acendeu, né, uma perspectiva de que você conseguir acumular e poupar, ele te gera uma renda, porque além de todo o esforço que eu tinha feito para juntar lá R$500, R$600, que era soma do salário, dos extras que eu fazia, eu juntei R$2 e comecei a fazer um paralelo. Caramba, então quer dizer que se um dia eu tiver R$100 mil e ele me der tanto, eu vou conseguir R$1.000 por mês, vou conseguir mais do que o dobro do que eu ganho, né? Então eu tinha essa ideia, eu precisava acumular esse capital. E tanto a gente fez algo nesse sentido, não sei se tanto quanto gostaria, que hoje eu tenho uma factory, que é aquela empresa de fomento que você faz antecipação de recebíveis cobrando juro. E a gente só vem elevando o capital social do negócio em função disso, vai administrando, vai rentabilizando, né? Eu tenho uma parte minha e tem a outra parte com o Dr. Tadeu, que é meu sócio, não só na Módulos Factory, mas também na Módulos Empresarial. Então a dica é começar assim, primeiro registrando
registrando. Para saber o que gasta. Primeiro, você fazendo o registro, tendo essa disciplina, e o ideal é fazer no dia a dia, não esquecer, porque senão se acumula e você acaba desistindo, depois avaliar. E você faz por competência mensal, né? Então, como que foi o mês de janeiro? E agora fevereiro? E quando você já tem um histórico superior a um ano, é legal porque você começa a comparar esse mês com um ano atrás, né? Vou fechar abril, tá melhor esse ano do que o ano anterior. E daí você vê qual que é o teu desempenho. Fora isso, chegou um determinado ponto que, além de eu registrar, avaliar, eu comecei a projetar. Aí eu comecei a sonhar ali, pera lá, se eu estou crescendo em tanto de poupança mensal e eu remunero a tal taxa de retorno nos investimentos que eu já vinha fazendo. Então quer dizer que quando eu tiver 34 anos, eu vou ter o meu primeiro R$1 milhão. E comecei a fazer projeções. Então, um passo a passo aí que as pessoas podem adotar. Ter o compromisso do registro, fazer uma avaliação, comparar entre períodos, o mês anterior ou mesmo o mês do ano passado, e, por fim, projetar. As pessoas colocam assim, você tem que ter sonhos. João, você projeta sonho, você quer ter um carrão, você quer ter um apartamento. Essas coisas, para mim, vieram como consequência. Isso de eu ter imóvel, carro e tal. Mas, na verdade, um sonho de você ver ali o patrimônio líquido aumentar, né, a diferença do que você tem de ativo e passivo é muito legal. Então, eu, por exemplo, por ter a questão técnica da formação em economia e contabilidade, eu faço de uma forma mais detalhada, onde eu já consigo ver o DRE, o demonstrativo de resultado, mas também o balanço. O DRE é assim, você desconsidera das suas receitas o que você teve de despesa e qual que foi o resultado. Então, por exemplo, uma pessoa que ganhe R$3 mil, mas gastou 2.500, ela conseguiu ter uma poupança, uma economia ali, um resultado de 500. Eventualmente, num outro mês, ela ganhou até os R$3 mil, só que teve um problema com o carro ali, gastou mais. Então, entre meses altos e baixos, com prejuízo ou lucro, o importante é você ter mais lucro do que prejuízo. Agora, o balanço patrimonial é uma outra forma de análise. Até para quem não tem assim, a disponibilidade de tempo ou essa disciplina, eu sugiro ir por esse caminho. Você pega hoje e relaciona tudo que você tem de ativo. Eu tenho um terreno que vale tantos mil, eu tenho um apartamento que vale tanto, eu tenho um carro que vale tanto, tenho mais tanto aplicado no banco e tenho um saldo lá também. Agora eu vou ver o que eu devo. Olha, se eu for quitar o apartamento, tem umas parcelas ainda, o saldo devedor está em tantos mil. O saldo de quitação do veículo está em tantos, e eu devo mais tantos no cartão de crédito. Entre positivo e negativo, você tira a foto ali do que foi o resultado. Então, se o patrimônio líquido deu R$300 mil, vamos supor, a pessoa, entre o que ela tem em ativos, direito e deveres. Daqui um mês, ou daqui um ano que seja, vamos supor que ela é bem preguiçosa, não é toda hora que ela quer tratar disso aí. Daqui um ano ela pega e faz novamente essa mesma conta. Aquele terreno eu vendi, mas daí eu acabei construindo numa casa. O carro eu troquei, peguei um de menor valor, mas ele está quitado, então não tem mais o financiamento. Fez de novo a conta, quanto que deu? Olha, deu 400 mil, ou seja, esse foi o resultado. Se ela tivesse feito o DRE, ela teria somado tudo e iria coincidir com essa diferença do balanço patrimonial. Porque na contabilidade tem um conceito que é a partida dobrada. Se você tudo que registrasse, colocasse da onde veio para onde foi, você teria os dois relatórios. É que é mais fácil para quem lida isso no dia a dia, né? Mas, João, e para quem não tem toda essa formação na área de economia, de contabilidade, e que inclusive está endividado, mas precisa agora começar a colocar as contas em dia e quer aprender um pouquinho de educação financeira para melhorar a situação financeira? Não tem desculpa, porque a minha avó não tinha formação nenhuma, não vou falar que era analfabeta. Mas ficou milionária. Não, também não ficou milionária, mas criou bem os filhos e estão tudo bem sucedido aí, né? Meu pai, a tia Glaci, e ela tinha o maior orgulho. E quando eu chegava para visitá-la, e ela mostrava o caderninho, ela via, que às vezes eu dava entrevista em televisão, eu via você falando na TV e tal, mas sabia que a avó aqui também faz, tá do sangue, é da família. Aí ela me mostrava, cada folha era um mês, ela tinha poucas contas ali, era aposentadoria, mais uma ajuda de custo do meu pai e da minha tia, como receita, e daí na outro lado, assim, que é como se fosse uma coluna, né, que ela seguia,
tava tudo que ela gastava, com muito remédio e tal, e depois a diarista, e no final ela fazia a soma com, sei lá, se de cabeça ou da calculadora. E o que sobrava ela conseguia guardar. Ela conseguia ver ali o que estava sobrando ou estava faltando. Então, João, mas eu não tenho um celular, não, todo mundo tem, mas se procurar algum aplicativo, consegue se controlar por ali, ou coloca uma planilha Google e você faz o registro. Eu acesso a minha mesmo aqui pelo próprio celular, se eu estou na rua e quero lançar. Se não, mas eu também não tenho um notebook, melhor trabalhar com computador. Pô, então faça no caderno. Eu presto muito consultoria pelo Sebrae, e às vezes eu caio em salas do empreendedor. E daí é justo aqueles pequenos empreendedores que são os MEIs, né? Então, chega lá uma manicure, e ela também, né? Sempre apresenta olha, eu queria ver só contigo, eu tô fazendo certo? Olha só como é que eu controlo, eu lanço aqui tudo que entra das clientes, aqui eu coloco, eu fiz pé, fiz mão e tal, aí no final eu lanço aqui que eu gastei mercado, paguei água, luz e o aluguel, e daí eu vejo quanto que sobrou aqui no mês. Tá certo fazer desse jeito? Tá certo. O jeito mais fácil, a questão é, principalmente, data, porque é o tempo, né? A competência, o termo na contabilidade, em que mês que a gente coloca, que ano que ele cai. Então, tem que ter a data. O valor, obviamente, é quantitativo, e se positivo ou negativo. E, por fim, para ir um pouco mais além, é isso. A conta na qual você classifica. Então, a gente sabe que temos, assim, desde aquelas que são mais prioridades necessárias, que é da casa, depois alimentação. Pô, mas alimentação eu posso tanto levar minha marmita, como eu posso comer num restaurante mais modesto, como eu posso lá num outro que serve até camarão, não sei o que vai ser muito mais caro o quilo, na verdade. Então, o meio de transporte, não foi para economizar, tá? Mas eu vim aqui hoje de patinete para não ter que parar e procurar estacionamento, né? Então, ou seja, são escolhas que a pessoa faz para tornar. Eu coloco assim que dentro de um grupo de despesa, nesse caso agora eu estou citando dos veículos, você pode ir a pé, você pode ir de coletivo, você pode ir de Uber. Dá para economizar você fazendo essa planilha, fazendo esse acompanhamento, você sabe onde você pode economizar. Sim. Isso. E até onde você pode chegar. Eu tenho um amigo meu, essa semana veio procurar, tô querendo comprar um Mustang. Quanto custa um Mustang? 410 mil. Eu falei, rapaz, só de imaginar o que esse não me gera de juro aqui, né, eu nunca iria comprar um carro desse, né? Se ele pode, se ele tem condição, tá bem sucedido, tá dando lucro na empresa, então beleza. Cada um tem que chegar até onde, na verdade é o seguinte, quando eu podia ter comprado um carro, eu fui e comprei uma moto. Quando eu podia ter comprado um Palio, eu comprei um Fusca. Quando eu podia ter comprado um Civic, eu comprei um Palio. Eu sempre andei um passo atrás em relação à aquisição, justamente para ficar um pouco aquém e conseguir fazer esse caixa, que é muito importante, e não só para isso que eu coloco em termos de rentabilidade, retornos, investimentos. Para ter uma reserva de emergência, né? Outro dia eu estava andando aí, eu caí de moto, quebrei a perna, fiquei de cadeira de roda 3 meses, e se eu ficasse, amputasse a perna, me desse algum outro tipo de sequela? Então, a vida é uma incógnita, de um dia para o outro pode acontecer alguma coisa inesperada e você está desfalcado, né? Por isso a importância da educação financeira. João, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, uma ótima tarde. Valeu, Luciana, abraço a todos. Conversamos com o economista João Adolfo Stadler na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, agora 4h20.